Olá, queridos amigos, estamos de volta com a leitura do livro Amor, Imbatível Amor, uma psicografia de Divaldo Franco e um livro escrito por Joana de Ângeles. Nós estamos no capítulo 41, no qual Joana de Ângeles fala sobre a timidez. É um capítulo fantástico, como todos os outros. Eu sou suspeita de falar, porque eu adoro esse livro. E aí, eu vou dividir essa parte com vocês. Ela fala o seguinte: um relacionamento infantil insatisfatório com a família, particularmente em referência à própria mãe, que se apresente castradora ou se torne superprotetora, termina por impedir o desenvolvimento psicológico saudável do indivíduo, que estabelece um mecanismo de timidez, a fim de preservar-se dos desafios que o surpreendem a cada passo. Submetido a uma situação constrangedora por impositivo materno, que não lhe permite espaço para a autenticidade, sente-se castrado nas suas aspirações e necessidades, preferindo sofrer limitação a assumir atitudes que lhe podem causar mal-estar e aflições. Por outro lado, super protegido, sente anulada a faculdade de discernimento e ação toda vez que defronta uma situação que exige valor moral e coragem. Refugiando-se na timidez, disfarça o orgulho e o medo de ser identificado na sua impossibilidade de agir com segurança, protegendo-se das incomodidades que inevitavelmente o surpreendem. Como consequência, o desenvolvimento da libido faz-se incompleto, dando nascimento a limitações e receios infundados quanto à própria atividade sexual, o que se pode transformar em conflito de maior profundidade na área do relacionamento interpessoal, assim como na autorrealização. A timidez pode apresentar-se como fenômeno psicológico normal, quando se trata de cuidado ante enfrentamentos que exigem ponderação, equilíbrio e decisão, dos quais resultarão comprometimentos graves no grupo social, familiar, empresarial, de qualquer ordem. Poder-se-ia mesmo classificá-la como um mecanismo de prudência, propiciador de reflexão necessária para a adoção de uma conduta correta. Igualmente, diante de situações e pessoas novas, em ocorrências inesperadas que exigem uma rápida resposta, temperamentos existem que se precatam timidamente, sem que haja de forma alguma exteriorização patológica na conduta, tornando-se, portanto, normal. Todavia, quando se caracteriza como um temor quase exagerado ante circunstâncias imprevistas, produzindo sudorese, palpitação cardíaca, colapso periférico das extremidades, torna-se patológica, exigindo conveniente terapia psicológica, a fim de ser erradicada ou diluída a causalidade traumática, através de cujo método, e somente assim, advirá a superação do problema. O indivíduo tímido, de alguma forma, é portador de exacerbado orgulho que o leva à construção de comportamento equivocado. Supõe inconscientemente que, não se expondo, resguarda sua realidade conflitiva, impedindo-se e aos outros impossibilitando uma identificação profunda do seu self. Noutras vezes, subestima-se e a tudo aquilo quanto poderia induzi-lo ao crescimento psicológico, à aprendizagem, a um bom relacionamento social, e torna-se um fardo, considerando que as interrogações que poderia propor, os contatos que deveria manter, não são importantes. Na sua óptica psicológica distorcida, o que lhe diz respeito não é importante, tendo a impressão de que ninguém se interessa por ele, que as suas questões são destituídas de valor, sendo ele próprio desinteressante e sem significado para o grupo. A timidez oculta-o, fazendo-o ausente, mesmo quando diante dos demais. De certo modo, a timidez escamoteia temperamentos violentos, que não irrompem, produzindo distúrbios externos, porque se detêm represados, transformando-se em cólera surda contra as outras pessoas, às vezes contra si próprio. É de considerar-se que essas são reações infantis face ao não desenvolvimento e amadurecimento psicológicos.
Nesse quadro mais grave, o conflito procede de experiência pretérita, que teve curso em vida passada, quando o paciente se comprometeu moralmente e se asfixiou no silêncio íntimo o drama existencial que, embora desconhecido das demais pessoas, se lhe gravou nos recessos do ser, transferindo-se de uma para outra reencarnação, como um mecanismo de defesa em relação a tudo e a todos que lhe sejam estranhos. No íntimo, o orgulho dos valores que se atribui e a presença da culpa esculpida no inconsciente geram-lhe o clima de timidez em que se refugia dessa forma, precatando-se de ser acusado, o que lhe resultaria em grave problema para a personalidade. A timidez é terrível algoz, por aprisionar a espontaneidade que impede o paciente de viver em liberdade, de exteriorizar-se de maneira natural, de enfrentar dificuldades com a harmonia interna, compreendendo que toda situação desafiadora exige reflexão e cuidado. Uma vida saudável caracteriza-se também pela ocorrência de receios, quando se apresentam problemas que merecem especial atenção. Como todos desejam alcançar suas metas, que são sentido existencial, a que se afervoram, a maneira cuidadosa e tímida, não agressiva nem precipitada, expressa o oportuno mecanismo de preservação da intimidade, da realidade, do processo de evolução. A ausência da timidez não significa a presença de saúde psicológica plena, porque, não raro, outros algozes do comportamento desenham situações também críticas que necessitam ser orientadas corretamente. Nesse sentido, a extroversão ruidosa, a comunicabilidade excessiva constituem fenômeno perturbador para o paciente que pretende, dessa maneira, ocultar seus sentimentos conflitivos, desviando a atenção da sua realidade para a aparência, ao mesmo tempo diluindo a necessidade de valorização por saber-se conhecido, desejado, face ao comportamento irrequieto que agrada ao grupo social com o qual convive. Realizando-se por sentir-se importante, descarrega os medos na exteriorização de uma alegria e jovialidade que não são autênticas. Observando-se tal conduta, logo se perceberá uma grande excitação e preocupação em agradar, em chamar a atenção, em tornar-se o centro de interesse de todos, dificultando a comunicação natural do grupo. Esse tipo de exibicionismo é pernicioso, porque o paciente distrai os outros e continua em tensão permanente, o que se lhe torna um estado normal, no entanto enfermiço. A timidez pode ser tratada também mediante uma autoanálise honesta, de forma que o paciente deva considerar-se alguém igual aos outros como realmente é, nem melhor, nem pior, apenas diferente pela estrutura da personalidade, pelos fatores sociais, econômicos, familiares com os quais conviveu e que o modelaram. Ademais, deve ter em vista que é credor de respeito e de carinho como todas as outras pessoas, que tem valores talvez ainda não expressados, merecendo por isso mesmo fruir dos direitos que a vida lhe concede e lhe cumpre defender. Toda fuga leva a lugar nenhum, especialmente no campo emocional. Somente um enfrentamento saudável com o desafio pode libertar do compromisso, ao invés de transferi-lo para outra ocasião, em que lhe serão acrescidos inevitáveis juros que resultam do adiamento, quando então das circunstâncias serão diferentes e já terão ocorrido significativas alterações. Uma preocupação que deve vicejar no íntimo de todos os indivíduos, tímidos ou não, e que não se deve considerar sem importância, ou tão significativo que lhe notarão a presença ou a ausência. Assim, uma conduta tranquila, caracterizada pela autoconfiança e naturalidade nas várias situações, proporciona bem-estar e conquista da espontaneidade. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.